Pela primeira vez em mais de 30 anos, a economia dos Estados Unidos da América cresce mais rápido que a da China, questionando a ideia de que a China superaria o líder global. Esse forte crescimento na maior e mais diversificada economia do mundo chama a atenção, já que muitas outras economias avançadas estão estagnadas há mais de uma década. Mas, se olharmos mais de perto, veremos que até mesmo dentro dos Estados Unidos da América, a história é muito parecida. A maioria, quase 2/3, dos estados norte-americanos não está crescendo tão rápido quanto o próprio país. O que isso significa é que apenas algumas poucas regiões estão fazendo grande parte do trabalho pesado para sustentar a maior economia do mundo. E não se trata apenas do crescimento econômico absoluto. É aí que entra a Flórida. A Flórida abriga a quarta maior economia dos Estados Unidos, tendo aproximadamente o mesmo desempenho econômico que o México, a Indonésia ou a Espanha. Impressionante, sendo só um dos 50 estados da União. A Flórida chamou a atenção de economistas por outro motivo, além de seu tamanho. A Flórida está crescendo muito mais rápido do que os outros grandes estados que completam os 4 primeiros: Califórnia, Nova York e até mesmo o Texas. E está fazendo isso de maneiras e com indústrias que normalmente não eram associadas à história vibrante da região. Ganha destaque porque esse sucesso pode não ser um benefício líquido para os Estados Unidos. Para entender isso, precisamos responder a algumas perguntas simples. O que impulsiona o rápido crescimento da Flórida? Quais são os possíveis problemas causados por essas áreas de crescimento? E, finalmente, esse crescimento acima da média é realmente sustentável? Depois de fazermos tudo isso, podemos colocar a Flórida, a quarta maior economia dentro dos Estados Unidos da América, no quadro de líderes do Economics Explained, para ver como ela se compara a outros estados americanos, e até mesmo a economias nacionais inteiras. Quero começar este vídeo de uma forma um pouco diferente, com uma espécie de anedota pessoal que, prometo, é altamente relevante para a situação econômica da Flórida. Na época em que eu estava na universidade, fazendo minha graduação, eu tinha um emprego de meio período, gerenciando uma loja onde o chefe regional pressionava a mim e todas as outras lojas para fazermos o máximo de vendas possível. Claro, isso não é nada incomum, mas um dia, por algum motivo, a minha loja em particular foi autorizada a fazer um grande desconto em toda a loja por apenas um dia. Para aproveitar ao máximo isso e manter nosso chefe satisfeito, ligamos para todos os nossos clientes regulares para avisá-los com antecedência, para que pudéssemos ganhar o máximo de dinheiro possível naquele dia. Infelizmente, na verdade, eu acabei tendo muitos problemas por fazer isso, porque tudo o que realmente aconteceu foi que as pessoas fizeram todas as compras que fariam normalmente, só que com desconto na nossa loja, em vez de comprarem como fariam normalmente em todas as lojas da região. Isso nos fez parecer bem às custas da empresa. Não se preocupe, meu estresse pós-traumático do varejo já passou quase todo. A Flórida pode estar fazendo o mesmo em grande escala, crescendo sua economia às custas de outros estados dos Estados Unidos da América. A economia do estado, como existe hoje, realmente começou como um destino turístico para pessoas viajarem de regiões mais frias da costa leste dos Estados Unidos da América. Embora tecnicamente a região que viria a se tornar o estado tenha sido o lar da primeira cidade ocidental no continente norte-americano, ela se desenvolveu muito mais devagar do que as regiões ao norte, em grande parte por causa de sua geografia ruim. O estado ainda possui muitos pântanos, mosquitos, tempestades e terrenos difíceis. Então, durante a maior parte de sua história inicial, como estado, era apenas um lugar para onde as pessoas iam nas férias, e mesmo isso era limitado. A construção de ferrovias conectou o interior da região aos principais centros industriais e populacionais do norte. Isso não só abriu a região para ainda mais turismo, como também começou a tornar possíveis coisas como agricultura e até mesmo indústria leve. Hoje, essas indústrias iniciais ainda representam uma parte significativa do total da produção econômica do estado. Foram acompanhadas por mais contribuintes econômicos modernos. O estado tem um setor de mineração grande, focado não em metais ou combustíveis fósseis, mas em uma das maiores reservas de fósforo do mundo. É um produto químico natural usado como fertilizante. Os Estados Unidos possuem a terceira maior indústria agrícola do mundo, atrás apenas da China e da Índia. A agricultura dos Estados Unidos da América é uma das mais produtivas per capita do mundo. O fosfato da Flórida supre 75% do fertilizante usado pelos agricultores do país.
O que, além de ser uma grande fonte de receita para a Flórida, também significa que os Estados Unidos da América como um todo são muito menos dependentes do que a maioria dos outros países dos limitados estoques globais desse recurso para sua segurança alimentar. Tudo isso é interessante, mas o crescimento recente do estado vem das indústrias controversas, não desses fatores. A Flórida tem uma reputação única, em parte por fatores econômicos que atraem diversos tipos de pessoas ao estado. A Flórida tem, de longe, o maior nível de imigração líquida dentro dos Estados Unidos da América e mais pessoas estão se mudando para o estado do que até mesmo para lugares como o Texas, que tem sido destaque nos últimos anos pelo grande número de pessoas se mudando para lá. A Flórida ganhou quase tantos novos residentes desde 2020 quanto Nova York perdeu. E, ao contrário de muitos outros estados que viram grandes aumentos no número de novos moradores, esse fenômeno não é exatamente novidade para a Flórida. Agora, é claro, grande parte dessa migração é apenas de pessoas idosas se mudando para o estado para se aposentar. Por isso, mesmo com alta migração interna para a Flórida, a população não cresce tão rápido quanto no Texas. Porque, bem, os moradores mais velhos morrem tão rápido quanto se mudam para lá. Mas a população ainda está crescendo no geral, o que, comparado a outras grandes economias dos Estados Unidos da América, como Nova York, que está estagnada há mais de uma década, e Califórnia, que está regredindo, o crescimento populacional de qualquer forma é um sinal positivo de que há algo atraindo mais do que apenas aposentados para o estado. Novos moradores da Flórida são jovens e qualificados. Curiosamente, ambos os grupos estão indo para o estado pelos mesmos motivos. Os impostos nos Estados Unidos da América são cobrados nacional e estadual. Isso significa que no mesmo país, alguns pagam taxas mais altas devido ao local onde moram. A Flórida não cobra imposto de renda estadual, permitindo que moradores de estados como Nova York e Califórnia economizem ao se mudarem para lá. Para aposentados, essa é uma boa maneira de fazer com que suas economias durem um pouco mais. Recentemente, isso atraiu muitos para setores em rápido crescimento no estado. Impostos baixos, praias bonitas e custo de vida menor que Nova York, Vale do Silício e Los Angeles são excelentes. Mas a Flórida não teria conseguido atrair alguns dos trabalhadores mais qualificados e produtivos dos Estados Unidos da América se não houvesse empregos para eles lá. Felizmente, o estado viu um aumento significativo de empresas de finanças e tecnologia, estabelecendo grandes centros de operações, mesmo que não estejam mudando totalmente suas sedes para lá. Miami, e não Nova York, concentra mais bancos internacionais nos Estados Unidos da América, e da mesma forma, muitas empresas de tecnologia se instalaram na maior cidade do estado, por causa da relativa facilidade de fazer negócios. Claro, houve alguns casos de destaque em que interesses empresariais na Flórida entraram em confronto direto com o poder do governo. Situações assim podem afetar a atratividade de uma região para investir, trabalhar ou abrir negócios. No geral, a Flórida ainda é considerada bem menos restritiva que centros como Califórnia e Nova York. Uma grande parte do motivo pelo qual as rendas médias na Flórida têm aumentado tão rapidamente na última década não é porque o estado em si se tornou mais produtivo, mas sim porque trabalhadores, já produtivos e altamente remunerados, têm se mudado para lá, seja para trabalhar remotamente ou para acompanhar as grandes empresas que também se mudaram para lá. Embora essa tenha sido uma tendência extremamente positiva para o próprio estado, isso não foi necessariamente bom para a economia em nível nacional ou mesmo para as pessoas da Flórida em nível individual. Agora, já abordamos a questão da fuga de capitais e da fuga de cérebros muitas vezes neste canal antes, mas nunca exploramos realmente isso acontecendo dentro de um país. E, de muitas maneiras, é aqui que isso pode ser mais intenso. Agora, como sempre, não queremos repetir muito aqui, mas a fuga de cérebros é o que acontece quando os participantes mais qualificados de uma região econômica se mudam de uma área para outra em busca de melhores oportunidades, deixando a região de origem em uma situação pior no geral, porque perde seus melhores trabalhadores, contribuintes e possivelmente tem que lidar com a escassez de mão de obra qualificada. Se um trabalhador de tecnologia se mudasse do Vale do Silício, na Califórnia, não só a Califórnia perderia a arrecadação de impostos desse trabalhador, como as empresas sediadas na Califórnia talvez não conseguissem encontrar os profissionais de que precisam para continuar suas operações e, eventualmente, teriam que se mudar para onde pudessem encontrar trabalhadores. Uma suposição razoável é que mais trabalho remoto pode combater isso.
Agora que não há mais necessidade de certos trabalhadores estarem fisicamente presos a um local específico. Mas a verdade infeliz é que ainda é cedo para dizer. Isso tem o potencial de piorar o problema, porque pelo menos coisas como o acesso a oportunidades de emprego adicionavam algum obstáculo para que trabalhadores produtivos se mudassem para qualquer estado, cidade ou país que oferecesse o melhor acordo fiscal e condições de vida. Assim, há menos obstáculos, principalmente se a economia receptora aceitar trabalhadores ricos e produtivos, o que é comum. Talvez não seja o melhor exemplo, mas há razão para muitos donos de negócios online se mudarem para Dubai. E não é por serem fãs de arquitetura. A fuga de capitais se assemelha à de cérebros, mas são problemas diferentes. A fuga de capitais acontece quando pessoas transferem seu capital de uma região para outra. Capital, na economia, significa basicamente tudo que não é terra ou trabalho e que pode ser usado para aumentar a produção econômica. Ou seja, ferramentas, infraestrutura, tecnologia, materiais e dinheiro. Se as pessoas se mudam, elas tendem a levar suas coisas com elas, incluindo o dinheiro que gastam, o que retira capital de onde elas estão saindo e fornece capital para onde estão indo. Isso tem sido um grande problema para muitas economias nacionais, já que mudar de país ficou mais comum. China e África do Sul chegaram a limitar quanto capital as pessoas podem levar ao sair do país. O êxodo de cidadãos ricos pode impactar seriamente a economia. Nos Estados Unidos da América, uma nação soberana que valoriza suas liberdades, tais restrições seriam impossíveis. Por isso, a fuga de capitais e de cérebros pode causar problemas ainda mais graves. Neste ponto, provavelmente é importante reconhecer que, enquanto muitas pessoas estão se mudando para a Flórida, vindas de lugares como Nova York, Califórnia e Illinois, no passado, dezenas de outros estados dos Estados Unidos da América tiveram o mesmo problema com trabalhadores qualificados se mudando justamente para esses mesmos estados, que agora estão perdendo trabalhadores para a Flórida. Os Estados Unidos da América são os principais beneficiários globais da migração de profissionais qualificados e capital estrangeiro. Há certa ironia em Flórida e Texas causarem agora os mesmos problemas, mas isso não os torna menos reais. Antes de abordar esses pontos, é importante notar que o sistema federativo dos Estados Unidos tem muitas vantagens. Ter múltiplos níveis de governo adiciona um nível de controle e redundância à economia nacional como um todo, tornando mais difícil que uma política ruim, um líder ruim, ou até mesmo uma ideia ruim paralise a economia. E não é só nos Estados Unidos. Outras federações ao redor do mundo, como Canadá, Alemanha, Suíça, Austrália e Holanda, também se beneficiaram do seu sistema de dar um nível de autonomia aos estados distribuídos. Mas isso só funciona bem se esse nível de autonomia for na medida certa. Supervisão demais. E bem, acaba se tornando apenas mais um país unitário com uma camada extra de burocracia. Supervisão insuficiente pode levar estados de um país a competirem entre si. Como um estudante pobre achando que burlou o sistema no emprego de meio período. Se cada estado dentro dos Estados Unidos da América começar a competir entre si para atrair os trabalhadores mais talentosos e as indústrias mais valiosas, isso vai acabar se tornando uma corrida para o fundo do poço em termos de regulamentações, receitas fiscais e incentivos. De certa forma, isso já está acontecendo, com cidades disputando entre si para que empresas estabeleçam novas sedes em suas regiões metropolitanas. No curto prazo, pode impulsionar centros econômicos regionais, mas provavelmente afetará a estabilidade econômica geral. Empresários, políticos e economistas costumam criticar essas políticas, mas normalmente há motivos para sua existência. Além disso, a competição entre os supostos Estados Unidos pode causar uma espécie de ciclo de retroalimentação, onde estados mais pobres ficam ainda mais para trás em relação aos estados mais ricos, porque trabalhadores talentosos se mudam para áreas onde podem ganhar mais dinheiro e desfrutar do estilo de vida que as pessoas ricas têm. Assim, fortalecem o estado rico em detrimento do mais pobre. Quanto maior a diferença, mais pressão sobre pessoas produtivas dos estados pobres para migrarem aos ricos. A desigualdade regional extrema precisará ser enfrentada com intervenções complicadas e realisticamente impopulares do ponto de vista político. Ou, eventualmente, a situação pode ficar tão ruim que estados separados quase precisam ser tratados como duas economias completamente diferentes. Agora, os Estados Unidos da América estão longe de algo tão extremo por enquanto, mas é algo que não deve ser completamente ignorado, já que sua força de trabalho e centros industriais estão se tornando cada vez mais móveis. Um problema que isso está causando agora, porém, é que pessoas comuns que já vivem em estados como a Flórida estão achando mais difícil acompanhar financeiramente os ricos que estão se mudando para aproveitar os impostos mais baixos, o clima melhor e o custo de vida comparativamente mais barato.
Os governos em todos os níveis devem fazer o que é melhor para as pessoas que representam, e alcançar crescimento econômico e aumentar a renda é uma parte fundamental para entregar esses resultados. Mas, quando números de destaque como esses são alcançados de maneiras que não melhoram realmente o padrão de vida de ninguém, exceto talvez de um grupo seleto de imigrantes internos ricos, o sucesso econômico nos holofotes nem sempre equivale a um sucesso econômico genuíno. Beleza, agora é hora de colocar a Flórida no placar do Economics Explained. Começando, como sempre, pelo tamanho, a Flórida tem um produto interno bruto de aproximadamente 1,4 trilhão de dólares americanos. Uma observação: assim como nos demais estados dos Estados Unidos da América, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional não fornecem dados para estados de países soberanos, então, os números aqui não seguem exatamente a mesma metodologia. Mesmo assim, a economia da Flórida equivale à do México, e como país, seria a 14ª maior do mundo. Ela recebe nota 8 de 10. O produto interno bruto per capita é de 70.557 dólares, valor considerado muito bom globalmente e em crescimento. Apesar do sucesso recente, esse número ainda fica abaixo da média dos Estados Unidos da América, que é de 82.885 dólares per capita, puxada por 17 dos 50 estados e Distrito de Colômbia. Ainda assim, esse ranking compara economias globalmente, onde receberia nota 8 de 10. A estabilidade e a confiança são fortes em um estado importante da maior economia mundial, que usa a moeda de reserva global. Apesar de algumas manobras políticas que ganham manchetes, o estado é muito estável. Por isso, muitas indústrias importantes foram atraídas para lá. Ela recebe 9 de 10, perdendo só um ponto pelos desafios internos e questões geográficas, como tempestades tropicais, que podem impactar a economia futuramente. O crescimento tem sido um dos mais fortes dentro dos Estados Unidos da América, que, por sua vez, tem sido uma das maiores economias que mais crescem no mundo na última década. A economia quase dobrou em 10 anos, recebendo nota 9 de 10, mesmo que esse crescimento tenha ocorrido às custas de outras áreas da economia. Por fim, a indústria da Flórida, apesar da economia grande, tem base diversificada com agricultura, mineração, turismo, além de serviços financeiros e tecnologia. Sem contar setores como a construção civil, grandes empregadores que prosperaram com a chegada de novos moradores ao estado. No geral, a economia recebe uma nota 8 de 10, perdendo apenas 2 pontos, porque muitas dessas indústrias ainda dependem dos Estados Unidos como um todo para se manterem, em vez de criarem bases industriais independentes e locais. No geral, isso dá à economia da Flórida uma nota de 8,4 de 10, que é exatamente a mesma do estado do Texas, que apesar de ter muitas das mesmas características demográficas da Flórida, chega a essa pontuação de uma forma diferente e talvez mais sustentável.